E aí, mates, tudo bom? Bom? Bom. Gente, vocês viram ontem que gracinha o Elliot, ele falando tudo bom? Eu acho que vai pegar, hein? Vai pegar, achei uma graça. Como vocês já viram aí, né, no título, a gente quase foi embora da Austrália. A gente estava assim, indo embora da Austrália, até que Pois é, gente, eu acho que essa história ela tem que começar do começo, senão não vai fazer sentido nenhum. Mais especificamente em 2021 ou ainda em 2016, que foi quando eu cheguei aqui na Austrália. Eu vou focar bastante na minha carreira, né, no meu profissional, enfim, no motivo pelo qual eu vim para a Austrália, pra gente entender um pouquinho por que a gente estava indo embora da Austrália e o que aconteceu que a gente acabou não indo. Em 2016 eu vim para a Austrália com a decisão tomada de estudar Early Childhood Education and Care, que é estudar educação infantil aqui. Eu sempre gostei dessa área, né? Pra quem não sabe, sou formada em psicologia no Brasil e eu já sabia que eu queria trabalhar com educação infantil, seja no âmbito escolar, enfim, ou como psicoterapeuta infantil. Eu queria trabalhar com criança. Eu passei um tempo nos Estados Unidos, enfim, fazendo o programa de au pair, porque eu gostaria de aprimorar o meu inglês. E foi o que aconteceu. Eu aprimorei meu inglês, eu fui para os Estados Unidos com o inglês básico e saí de lá com o inglês fluente. Então voltei para o Brasil, depois dos Estados Unidos, falando inglês. Depois que eu tive a experiência de trabalhar, enfim, estudar nos Estados Unidos, eu queria muito voltar para lá, mas eu não sabia como, porque essa questão de visto lá é muito complicado. Enfim, se você vai lá como estudante, você não pode trabalhar, enfim, estudo lá é muito caro. Então, eu não conseguia voltar lá. E eu queria estudar educação infantil lá nos Estados Unidos. Foi quando eu descobri que na Austrália tinha muita possibilidade da gente vir pra cá e conseguir morar aqui, né, permanentemente. Enfim, conseguir um visto australiano permanente e até se tornar cidadão, enfim, né, fazer da Austrália a sua casa mesmo, de forma muito mais fácil do que nos Estados Unidos, né, principalmente para brasileiro e tal. E aí eu descobri também que na Austrália existia um curso reconhecido, renomado, enfim, que dá grandes oportunidades de trabalho na área da educação infantil, e além de te dar grandes oportunidades de trabalho, ele também te dá oportunidade, ele é uma porta de entrada, né? Na época era uma porta de entrada para conseguir esse visto permanente, né? Que nos Estados Unidos a gente chama de green card, aqui a gente chama de permanente, ou enfim, até mesmo a cidadania, né? Mas vamos focar no visto permanente, a princípio, né? Cidadania, a partir do momento que você tira o visto permanente, você já consegue a cidadania um ano depois. Mas vamos focar no permanente agora, que uma vez que você é permanente aqui, você tem praticamente todos os direitos de um australiano morando aqui na Austrália, você só não tem a cidadania mesmo. Não tem o passaporte australiano, né? Mas o resto você tem todo o direito. Eu descobri que a Austrália estava abrindo portas. E além, né, de eu conseguir estudar na área que eu tanto queria, eu iria conseguir o meu visto permanente. Tendo em mente que eu nunca quis, eu jamais vim para a Austrália falando, vou fazer qualquer coisa para conseguir o meu visto. Não, eu tinha um plano de carreira já formado. Por quê? Porque se eu não conseguisse o meu visto, eu voltaria para o Brasil com os estudos que eu tenho, eu conseguiria implementar, enfim, né, trabalhar na área lá e com experiência, os estudos daqui. Então, isso estaria no meu currículo e iria me ajudar também de qualquer forma. Mas eu não trabalharia, por exemplo, numa área onde não me cabe, uma área onde eu não gosto, só para conseguir o visto permanente. Então, eu queria realmente juntar as duas coisas. Em 2016 eu cheguei e tal, eu fiz 6 meses de inglês, etc. E aí eu entrei para a área que eu tanto queria 6 meses depois de estar aqui na Austrália, de ter feito inglês. Na época que eu comecei a estudar a educação infantil aqui, eles tinham uma entrada para o visto permanente através do educador de educação infantil. Então, por exemplo, educador de creche, né? Quando eu me formei, exatamente no ano que eu me formei, que foi em 2019, alguns meses antes, eles tiraram o educador da lista de prioridades, né, da lista de habilidades que a Austrália precisava. Então, eles já não estavam mais precisando. E aí, eu fiquei, meu Deus, o que eu faço agora, né? Tipo, vou embora, terminei meu curso. E aí, eu descobri que depois que eu terminei esse curso, eu tinha mais 1 ano e meio, eu poderia trabalhar como full time, né, que a gente chama, que são as 40 horas semanais, porque quem não sabe, quem é estudante aqui na Austrália não pode trabalhar 40 horas na semana, mas sim 20. Então, quando eu me formei, eu consegui aplicar para um visto que se chama visto de Work Graduate Visa.
que é um visto onde você consegue trabalhar 40 horas na semana, né, full time, sem precisar estudar por 1 ano e meio. E aí, durante esse período, eu poderia fazer Job Ready Program. Então, é um programa onde eles te preparam para que você consiga sair desse 1 ano e meio de visto de work, de trabalho, para que você consiga sair pronta com numa área de habilidade onde a Austrália precisa. Que no meu caso foi Child Care Manager, que é o diretor, né, de uma creche. Eu fiz esse programa durante 1 ano, eles dão o visto de 1 ano e meio, mas o programa em si ele dura 1 ano, porque até você aprontar a papelada pode demorar alguns meses ali no meio dessa burocracia. Então eu apliquei para esse programa, né, depois que eu me formei, né, que eu terminei o programa e tal, eu tinha o certificado já do órgão responsável pela área da educação aqui dos Child Cares aqui na Austrália, falando que eu estava apta e que eu poderia ser uma diretora de creche, eu tenho as habilidades para fazer esse papel. Então, eu apliquei minha expressão de interesse que eles falam lá no site da imigração, do governo e tal, mostrando para eles que eu tinha as habilidades, que eu tinha inglês e tudo mais. Porém, quando você faz essa expressão de interesse, ele demora um tempo até eles chamarem, ou talvez eles nem te chamem. Você precisa ter o mínimo de pontuação e tal. E aí, nesse meio tempo, a gente estava falando com um advogado de imigração para saber o que a gente poderia fazer para que eu pudesse ficar aqui na Austrália. Deixei claro para ele que eu não ia mudar de área, que eu queria continuar na mesma área em que eu estava, porque eu acho que não fazia sentido eu ficar indo de área para área e aí a imigração ficar mudando leis, porque para quem não sabe, todo ano muda um pouco. Aí você vai mesmo que na tua sorte, né? De conseguir ou não, porque tudo pode acontecer. Então, eu falei que eu não queria mudar de área, mas eu gostaria de continuar na Austrália, ver o que ele falava, se tinha alguma possibilidade ou não. Se não tivesse possibilidade, a gente provavelmente ia embora. Nessa época eu já conhecia o Luiz. Quando eu cheguei aqui, eu não conhecia o meu marido, mas eu conheci ele, né, nesse meio tempo, enfim, estudando e tal, trabalhando. E aí eu já estava casada e tal, até quando a gente falou com esse agente de imigração. E ele falou que existia, sim, uma oportunidade para mim, que era fazer mestrado em uma regional. E eu falei, então beleza. E a gente começou a pesquisar e tal, e a gente tava vendo que tinha tanto a possibilidade de eu ir pra Darwin ou Adelaide, que foi onde a gente decidiu ir no final das contas. Então eu e meu marido, a gente foi pra Adelaide, eu comecei a fazer mestrado lá. Só que nesse meio tempo eu engravidei. Óbvio, né, que fiquei super feliz. Eu tava, né, vindo um filho. Só que ao mesmo tempo que eu estava super feliz e a gente já tava planejando ter filho e tal, eu sabia que aquilo ia acabar atrasando esse processo, né? Não que isso fosse um problema, mas ao mesmo tempo que a gente estava, né, se preparando para resolver as coisas do nosso visto, a Adelaide também foi um problema para a gente na questão financeira, porque o mestrado é extremamente caro e a gente já sabia, a gente tinha se preparado, só que o que a gente não tinha se preparado tanto é que não tem como saber até que você more no lugar, né? Na nossa área, na minha área de childcare, beleza, só que quando a gente estuda, a gente só pode trabalhar 20 horas, né? E um mestrado, ele é extremamente puxado. Então, ou você simplesmente dedica a sua vida ao mestrado, ou se você estudar, não vai conseguir ir muito bem no mestrado. Não adianta, porque tem muita coisa para fazer mesmo. E o foco é estudar, não é trabalhar. Por isso que é um visto de estudante. Então, quem poderia trabalhar o tempo inteiro, né, o full time, as 40 horas, é o meu partner, que era, no caso, o Luiz. Então, apesar do Luiz estar trabalhando muito, e a gente, né, dono de empresa e tal, lá tava muito complicado de questão de trabalho, porque na área do Luiz é muito seasonal, né, que a gente chama, que é questão de época. Então, no verão tende a ter mais pedido, no inverno menos, e a gente tava, assim, struggling, vamos dizer assim, financeiramente, vamos dizer, não super struggling, mas tava começando a ficar complicado, e a gente tava precisando tirar das nossas economias que a gente tinha feito para pagar um mestrado, para conseguir manter a nossa vida. Apesar de, tipo, aluguel e coisa e tal ser mais barato na Austrália, a gente percebia que outras coisas acabavam sendo um pouco mais caro. Por exemplo, combustível, conta de luz era mais caro, né? Mercado, tinha algumas coisas que eram mais caras. Então a gente começou a perceber, assim, que a gente estava tendo que tirar das nossas economias para conseguir se sustentar, sabe? Porque o dinheiro que entrava lá não estava sendo suficiente. Porque lá em Adelaide realmente estava difícil de trabalho. Só deixa eu fazer um parênteses aqui, gente, que isso cada caso é um caso, tá? Tem gente que mora na Austrália, trabalha para outras pessoas, tem negócio próprio e se dá super bem. Agora, não foi o nosso caso, eu só estou aqui contando a nossa experiência para eu chegar, por que a gente estava indo embora da Austrália.
e o que aconteceu que a gente não foi. Nesse meio tempo, né, a gente teve o Elliot, que é o nosso bebê e tal, a gente teve filho. E eu dei uma pausa no mestrado, então, consequentemente, eu não precisava pagar o mestrado. E eu ainda assim consegui ficar na Austrália. Porque se precisasse pagar o mestrado, a gente não ia conseguir. Porque realmente, quem sabe, quem já pesquisou, sabe que um mestrado aqui na Austrália é realmente muito caro. Principalmente onde eu fazia lá em Adelaide. E eu fazia mestrado para ser professora, né? Para ser pedagoga. Então, é uma área que está em demanda, consequentemente, ela acaba sendo mais cara. O Elliot nasceu, eu estava na pausa do mestrado, o Luiz trabalhando loucamente para tentar de tudo. E aí a gente vendo assim que não dava mais. Eu não ia conseguir voltar para o mestrado, porque não ia ter como a gente pagar a minha matrícula de novo para o próximo semestre. E a gente tinha um bebê, o Luiz já estava ficando super nervoso e tal, né? Tipo, voltar para Sydney não era uma opção, porque a gente precisava do visto. Se voltasse para Sydney eu ia perder o meu mestrado, enfim, uma loucura. A gente falou assim, a gente precisa ir embora da Austrália, eu acho que não dá mais pra gente, tipo, acabou aqui assim, acho que acabou o sonho australiano, né, as coisas que a gente queria, a gente tinha tomado uma decisão, só que não tá indo pra frente, as coisas estão ficando difíceis, né, as regras, elas estavam muito mais restritas, né, em questão de ficar na Austrália, enfim, dos requisitos que o governo pedia para que a pessoa ficasse pra cá, e a gente não via que ia dar muito certo. A minha pontuação na minha expressão de interesse não era a mais alta, ela tava assim, na mínima que precisava. Falei pra ele, eu não vou ser chamada, tipo, não, sem condição, não vai dar certo. E aí a gente começou a orar. A gente falou assim, Deus, qual que é a tua vontade pra nossa vida? O que o Senhor quer, né? Por que a gente veio pra Adelaide? Era pra gente ter vindo ou não? E várias coisas assim, perguntando, né? Tipo, as coisas em Adelaide não estão dando certo pra gente. E aí, numa dessas orações, Deus falou que ele nunca tinha pedido pra eu ir pra Adelaide, nunca foi a vontade dele, né? A gente acabou indo por nós, mas que a gente não precisava ter ido. E aí a gente começou a ficar, né, mas por quê? O que aconteceu e tal? Porque querendo ou não, apesar, né, de tudo que aconteceu em Adelaide, de não ter ido as coisas pra frente, eu conheci muita gente legal, eu gostei muito da minha estadia pra Adelaide, tanto que foi muito difícil voltar pra Sydney, mas a gente já vai chegar nessa história, nessa parte. A gente orando e tudo mais, eu em oração, perguntando pra Deus se é a vontade dele que a gente fosse embora da Austrália. E aí a gente estava no processo de procurar como que a gente faria pra gente ir pro Canadá, porque a gente sabia que o Canadá também estava com oportunidades de conseguir visto permanente lá. E aí, em meio a tanta oração e pedido, um certo dia, eu estava com o Elliot cuidando, o Luiz estava trabalhando, eu recebi o e-mail do convite da Austrália para que eu ficasse aqui, né, me convidando para aplicar para o visto federal. Não era nem o estadual, não era nem o regional, era o federal. Então, depois que a gente recebeu esse e-mail, tudo fez sentido quando Deus falou que ele nunca pediu pra gente ir pra Adelaide, porque não precisava a gente ir pra Adelaide, que tudo estava nas mãos dele, tipo, que o nosso país era a Austrália, que era aqui que era pra eu ter vindo, desde o começo era aqui, sabe? E aí, nossa, quando eu recebi esse e-mail, eu comecei a chorar. Minha mãe tava aqui ainda, tava em Adelaide, tá? Porque meu filho tinha acabado de nascer. E, nossa, eu chorava. Eu lembro do dia até hoje, assim, no dia 8 de dezembro de 2022, eu recebi esse convite e eu chorava. Eu falava pro Luiz, a gente não precisa ir embora, a gente precisa parar de pesquisar Canadá, a gente não precisa mudar a nossa vida, a gente precisa recomeçar tudo de novo com uma criança pequena, vai dar tudo certo e tal. E eu chorava. E aí entrei em contato com o advogado e tal, e aí a gente aplicou o visto e tudo tranquilizou. A resposta da minha oração tinha sido respondida de um jeito que não tinha como não entender. Porque eu falei assim, é pra eu ir pro Canadá, é pra gente ir embora da Austrália, se não dá um sinal, sabe? Pra gente saber se é pra gente ficar aqui. E não tinha realmente mais pra onde a gente ir, sabe? Ou a gente ia embora, ou a gente ia embora. Deus sabia disso, ele sabia do que a gente tava vivendo. E eu acho que no final das contas sempre foi pra ser assim, no sentido da gente ficar, sabe? Era pra gente ficar na Austrália, o nosso lugar é a Austrália. 1 ano e 9 meses depois a gente teve esse visto respondido e a gente recebeu a nossa residência permanente. Agora, por que a gente voltou para Sydney? Não é necessariamente relacionado ao visto, mas o visto, ele possibilitou a nossa volta, né? Se o visto que ele tivesse me chamado fosse para uma regional, eu teria que ter ficado em Adelaide,
ou então estadual, né? Teria que ter ficado num estado específico, mas foi federal. Então eu tive a chance de, do momento que eu apliquei o visto, poder mudar para qualquer lugar da Austrália. E a gente acabou decidindo voltar para Sydney. Mas o resto dessa história, né? Por que a gente voltou para Sydney especificamente, e como que foi toda essa loucura, né, de voltar para Sydney com um bebê pequeno. O Elliot tinha apenas 7 meses quando a gente voltou para Sydney, né? Contar todo como foi uma viagem, porque a gente mudou todas as nossas coisas, né? Uma vez, quando a gente foi para Adelaide, a gente só tava em 2 e tinha menos coisas. Depois a gente estava em 3, a gente já tinha uma criança, né? O Ginger estava com a gente também, né? Então eram 4 seres, né? Apesar de ser um gatinho, né? Não dá trabalho, mas a gente tem que manejar tudo isso. Então foi assim, uma loucura. Mas eu acho que a história desse vídeo vai ter que ficar para uma próxima, porque senão esse vídeo aqui especificamente vai ficar muito longo. Então essa história de quando a gente quase foi embora da Austrália, mas aí a gente não precisou ir, porque simplesmente tudo mudou no estalar de dedos. Então, eu tava com quase tudo pronto já, né? A gente tava, tipo, arrumando papelado, falando com o advogado e tal. E aí eu recebi o e-mail. E aí a gente não precisou mais ir. E a gente ficou super feliz. Mas tem muita coisa ainda que rolou depois disso. Que sim, a gente já tava com visto, mas veio outras provações. Dentre elas a financeira, né? Porque, como eu falei no começo, a Adelaide tava difícil pra gente. Então, a nossa chegada aqui em Sydney foi muito difícil também. Sydney, algumas coisas são mais baratas, porém o aluguel estava um absurdo. E ainda está, né, gente? Mas o perrengue que a gente passou com um filhinho pequeno, vocês têm que assistir o próximo vídeo para saber.